3, 2, 1. Num período em que o mundo sofria de forma tão intensa, é uma hora da gente ficar lançando produtos? Ou é uma hora de um pouco mais de calma, trabalhar com um cardápio enxuto, com os grandes hits, o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem, e tentar achar as melhores soluções e os maiores confortos que a gente pode dar para as pessoas nesse momento? Pela primeira vez, ou pela uma das primeiras vezes, apareceu a saúde disparado. Então, basicamente, aquele consumidor estava nos dizendo que, antes de mais nada, antes de um impacto econômico, porque sim, ele estava sendo impactado, né, e tudo mais, ele estava com medo de morrer. Ele estava com medo de ficar doente. Então, antes de se preocupar em consumir, ele precisava de alguém que se preocupasse ali com a saúde dele, até visto tudo que a gente estava vivendo, também de uma ausência de cuidados. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou Stefano Venturato. E eu sou a Isabela Câmara. E esse é um Case para Chamar de Seu, podcast da Anistam Brasil. Estamos aqui com mais um episódio com um case que eu, pessoalmente, sou fã. Sou fã, sou consumidor, admiro o posicionamento, admiro tudo, que é o case do McDonald's. E esse é o propósito do Case para Chamar de Seu, que é realmente explorar os maiores sucessos, também algumas ciladas do mundo corporativo, mas para que você consiga se apropriar e levar para o dia a dia da sua empresa. É isso, né, Estel? Hoje a gente vai falar sobre como o McDonald's evitou aí um caos ainda maior no meio de todo esse caos aí que a gente viveu nos últimos meses, que foi a pandemia. Eles vão falar sobre a transformação digital, sobre conexão com o consumidor. Vai ter aí de tudo um pouco e para agradar todo mundo, desde de insights aí sobre o consumo no futuro até cuidado e olhar para o colaborador. Acho que vai agradar muitas pessoas. É isso, e só reforçando com vocês, a gente está aqui às terças com o episódio completo e às quintas com o episódio bônus. Um resumão do que a gente fala no episódio completo, para você que está com a agenda mais complicada, você pode ouvir lá o resumão e aí deixar para ouvir o episódio completo numa segunda oportunidade. Mas o importante é você sempre estar por dentro dos nossos cases. E outro ponto muito importante, quer trazer algum case para a gente explorar, acha que seria legal a gente falar sobre algum case específico? Manda sua sugestão para podcast@anistambrasil.com.br. A gente já está amando receber os e-mails que vocês têm mandado com sugestões, dicas e feedbacks. E é muito importante que vocês continuem mandando também. Isa, bora pro case? Fritas acompanha? Bora pro case. Com certeza, já fiz até meu pedido. Então, hoje a gente está aqui com a Mariana Scalzo, que é diretora de comunicação da Arcos Dourados, e com o Júnior Ferreira Danielsen. Tudo bom, gente? Oi, Isa, tudo bem, gente? Tudo certo. Olá, gente! A gente tá com o Júnior, mas a gente não tá só com o Júnior, porque ele tem um outro nome, mas a gente vai deixar ele contar a história daqui a pouco do nome dele. Porque a primeira coisa que a gente pergunta aqui nos bastidores, né, Isa, é se a gente pode chamar, por exemplo, Mariana de Mari. Aí a gente já perguntou para o Júnior como a gente quer que ele chame ele, então a gente já está com os apelidos na mão. Vai ser a Mari e o Júnior hoje, mas a gente vai deixar o Júnior explicar direitinho sobre o nome dele depois. E estamos aqui com Mari e Júnior para falar sobre o case do McDonald's, um case que tem evoluído cada dia mais, né? Um case do qual eu, pessoalmente, sou muito fã. Estava falando para a Mari aqui antes o quanto a gente é fã do case do McDonald's e o quanto a gente quer saber os bastidores. O diferencial aqui de um case para chamar de seu são os bastidores, viu, Mari? A gente vai fazer algumas perguntas aí mais de bastidores para você, que é o que a gente gosta de entender. Mas aí, antes da gente começar, quem já ouve um case para chamar de seu, quem já é nosso ouvinte, sabe que a gente sempre começa chamando o Roberto Carlos para nossa conversa, falando dos detalhes tão pequenos dos nossos convidados. Então, vou começar com a Mari. Mari, conta para mim, para Isa, quais são os seus detalhes tão pequenos? Quem é a Mari na fila do pão? Do que se alimenta? Onde vive? Conta um pouco sobre você pra gente. Bom, eu sou a Mari, eu me alimento de Mac. Ah, maravilhosa! Mas agora, sério, bom, eu sou a Mari, sempre fui Mari, trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Comecei como jornalista de veículo grande, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei na Revista Época, trabalhei em um monte de veículo. Só que
Depois de um tempo, algo em comunicação de empresas e em branding começou a chamar minha atenção e eu fiz uma migração de carreira. E aí eu migrei e já estou em empresas faz muitos anos. Eu sou paulistana de nascimento, curitibana de coração. Moro em Curitiba já faz quase 6 anos, morei em vários outros lugares do Brasil, tenho muita curiosidade, amo estar em oportunidades que pareçam esquisitíssimas, mas que me levam a fazer coisas incríveis, e fazendo coisas assim, foi onde eu conheci meu marido trabalhando num projeto em Rondônia. Eu morei 4 anos na Amazônia e desde então a gente vem morando em alguns lugares do país, fazendo muitas viagens, também é uma outra coisa que eu amo, e agora eu estou no MEC. Sensacional. Mari, primeira pergunta aí, eu preciso fazer essa. Essa aí eu já conto pro meu médico, pra minha personal, pra minha mãe, pra todo mundo. Eu posso comer Mac todo dia e manter o corpinho, então, não tem problema. Pode, mas você precisa prestar atenção em quais as escolhas que você faz no resto da vida. Tá. De vez em quando não pega batata, pega salada, porque tem a salada também junto, né? Não precisa apelar também todo dia, né, Mari? Exato, não precisa apelar todo dia. O importante é fazer o mix, fazer o seu bom momento, criar o seu bom momento de experiência. E todo dia tem que fazer alguma coisa, né? Uma caminhada, uma corridinha, aquela coisa que não dá pra... Esse pedaço não dá para faltar. Não, uma coisa compensa a outra. É questão de equilíbrio, né? Exato. Equilíbrio nessa vida. É isso. E você, Júnior, conta aí um pouquinho pra gente sobre você, se você também se alimenta muito de Mac, quem que é aí o Júnior para além do mundo corporativo? Conta um pouquinho pra gente. É isso aí, gente. Eu vou começar, então, desvendando um pouco sobre a questão do meu nome. Sim, me chamo Valdir Júnior, mas também não tem muito segredo, como quase todos os júniors que carregam aí o cognome Júnior, por ter o nome do meu pai, a maioria das pessoas só me chamam de Júnior. Então, não tem muito segredo mesmo. Acabo me identificando mais por costume. Aí, sempre começam naquilo, leiam Valdir, aí, ok, começam a me chamar de Valdir, depois de meia hora já estão me chamando de Júnior mesmo, que é como fica melhor identificado. Bom, sou natural daqui de São Paulo mesmo, homem gay, solteiro, aí vou deixar a minha caixa postal, qualquer coisa, mandem cartinhas. Profissionalmente, eu acho que eu comecei minha trajetória de forma bastante diferente do que eu rumei depois, né? Eu sou formado em Relações Internacionais, e aí escolhi a minha graduação desde sempre por uma questão muito particular de gosto e de inclinação por conhecimento político, social. Sempre gostei muito dessa área. E aí encontrei o mundo de pesquisa mais voltado para a área de pesquisa política, pesquisa um pouquinho de opinião pública e mais ali na área acadêmica, né? Depois migrei para um estágio na área corporativa. Eu abominava completamente a área corporativa. Imagine só que eu era ali o especialista em política de América Latina, me especializei em política cubana, então já dá para imaginar um pouquinho da minha inclinação pela minha especialidade, e aí eu abominava completamente a área corporativa. E não vou dizer que foi logo que entrei no estágio, que já entrei num primeiro... Não foi amor à primeira vista, então. Nem de longe. Sofri muito para me reconhecer naquilo, porque, né, tudo bastante diferente. Eu estava ali no meio de todas os maiores pilares capitalistas, fazendo basicamente, explicando para eles, ajudando-os a ganhar mais dinheiro, né? Basicamente, eu estava fazendo isso. Então, foi um conflito para mim enorme. Mas depois eu peguei gosto pela coisa e aí estou nesse ramo há 10 anos como especialista do consumidor brasileiro. Sensacional. Então temos um especialista do consumidor brasileiro e temos a pessoa que está à frente de uma das marcas aí que tem mais consumidores do mundo. Então acho que o match é perfeito, né? Não tem como ser melhor a nossa conversa hoje. Cuba, Amazônia, nossa conversa vai longe, então hoje. Vai longe. Cuba, Amazônia. Posso só fazer um... Por favor, Mari. Que o Júnior estava falando e eu fiquei pensando... Você sabe, Júnior, eu sou formada em jornalismo e história. Eu, durante muito tempo, eu caminhei muito pensando que eu ia, sei lá, traçar uma trajetória que estivesse mais ligada a questões políticas, de desenvolvimento social e tal.
E, assim, minha vida foi dando uma volta e eu fui parando nas empresas. Só que eu descobri nas empresas uma forma de trabalhar de forma muito forte, com uma conexão com a sociedade e trabalhar em transformação de impacto a partir das marcas. E isso foi uma coisa que começou a mexer muito comigo e que acho que é, para mim, talvez o grande motivador, sabe? Meu grande propósito. Como uma marca pode atuar e como ela pode conversar com esse consumidor, né? E não só ter um input que sai da empresa e vai para ele, mas como essa troca acontece. E, para mim, se a gente faz isso bem feito, a gente pode gerar uma transformação social incrível. E isso, então, eu fui mudando, meu olhar foi amadurecendo e mudando ao longo da carreira dessa forma. E incrível o fascínio do B2C nisso, né, Mari? Assim, o impacto antropológico que tem enfim, uma marca direto ali com o público. Então, acho que isso acaba passando muito por isso também, né? E eu acho que, assim, descobrir quem é esse consumidor, né? A hora que a gente tira esse nome consumidor, que parece esse sujeito indefinido, sim, e você começa a entender quem é essa pessoa, o Júnior, enfim, pode falar isso talvez muito melhor do que eu, mas, para mim, isso é o pedaço mais fascinante da história, assim, com quem que a gente está falando, como é que a gente atinge essa cabeça, esse coração, como é que a gente impacta as pessoas, o que que as pessoas querem, o que que elas não querem, como essa conversa muda. Então, para mim, isso é muito fascinante, porque, no final das contas, é sempre sobre pessoas, né? Com pessoas, para pessoas, e isso faz muita diferença. Só ia complementar que, para mim, a conexão foi essa também, a virada de chave foi essa, porque quando eu era ali analista voltado para questões políticas, para análises políticas, querendo ou não, eu também estava analisando decisões humanas, né? Porque quem faz política também são seres humanos. Quando eu entendi que ali também, analisando números, trazendo recomendações para os meus clientes, tudo mais, eu também estava analisando o comportamento humano e também estava influenciando em decisões humanas que as pessoas poderiam tomar ali, foi aonde eu me conectei e falei, sim, tem um sentido no que eu estou fazendo, né? Tem um sentido social também no que eu estou fazendo. E aí foi que... aí que vingou. Então, vamos descobrir como o McDonald's está impactando pessoas, com o case realmente. Vamos explorar efetivamente o case da Mari aí do McDonald's e com os insights do Júnior. Isa, bora pro case? Bora pro case. Agora que a gente já está aí devidamente apresentado, já sabemos muito sobre até o passado daqui da gente, chegou a hora que eu acho que é o que muita gente está esperando, que é a hora do case, né? E hoje a gente está aqui com a Mari para falar sobre o case do McDonald's. Eu sempre faço aqui no começo uma retrospectiva para situar aí quem está ouvindo a gente. E não é segredo para ninguém que o ano de 2020 ele teve várias nuances aí, não só para o McDonald's, para muitas outras empresas também. Os restaurantes fechados, quedas nas vendas, as restrições de operações, tanto para quem tem escritório ou para quem está ali no varejo, ali nos restaurantes. Então, tudo isso impactou e era natural, assim, a gente esperar até uma queda, assim, e números negativos no balanço das empresas. Mas, como eu bem disse para a Mária, quando a gente começou a conversar sobre o case, é que os números do McDonald's, eles poderiam ser muito piores se eles não tivessem tomado as atitudes que eles tomaram, né? E aí, Mari, eu queria começar aqui conversando com você sobre o grande mérito de vocês, que para mim foi essa virada de chave, essa transformação na operação que vocês fizeram de uma forma muito rápida, e uma transformação não só da operação de vocês, mas também de interagir com o público. A gente falou um pouquinho agora sobre a conexão, que no final é tudo sobre pessoas, e vocês conseguiram fazer essa transformação bem rápido, num momento muito difícil para todo mundo. Então, eu queria saber com você como é que foi todo esse processo aí dentro do McDonald's, como é que vocês agiram. Eu vi que vocês têm essa nova estratégia 3D, né, que é focada no digital, delivery, e me corrija, digital, delivery, drive-thru, eu acho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre todas essas estratégias, bastidores, como é que foi aí o processo bem no comecinho da pandemia. E falasse o que vai no molho especial do Big Mac também. Alguns segredos eu não posso falar. Bom, vamos começar. A gente estava vivendo aquela vida boa, 2019, tudo rolando, tal, começa o ano de 2020, todo mundo pensando, fechamento de uma década, começo de outra, para onde vamos, o que vai acontecer, inovações, interações, questão
do digital numa crescente, tudo acontecendo, veio março de 2020, aquele impacto e a pandemia. Então, assim, olhando o que é um McDonald's no Brasil. O McDonald's no Brasil é um sistema de restaurantes fast food que está presente no Brasil desde 1979, né, que foi o primeiro restaurante inaugurado ali no Rio de Janeiro. E hoje a gente está presente em 234 cidades. São 1.044 restaurantes espalhados pelo país. Então, a hora que aquele impacto veio, primeiro assim, pandemia, o que é uma pandemia? O que é Covid? Qual o efeito do coronavírus nas pessoas? Era primeiro assim, hoje a gente tem muita informação. Lá em março de 2020, a gente não tinha nenhuma informação. A gente não sabia. Então, era qual que é esse impacto, qual a letalidade real do vírus, né? Quem aí, Levante a mão, a primeira pessoa que não lavou um pacote de batata palha, sua garrafa de... Quem nunca deu banho nas compras que atira a primeira pedra, né? Exato, né? Aquela coisa que todo mundo, naquele momento de pânico e tal. Então, isso, numa operação de restaurante, foi um baque brutal, né? E a gente tem uma operação que a gente conta dentro do sistema próprio de Arcos Dourados, que é a franqueadora do McDonald's na América Latina. Então, a gente está presente em 20 países. A gente tem, dentro do nosso sistema próprio, 30 mil funcionários. Se eu conto os meus franqueados, eu somos 50 mil funcionários. Então, a responsabilidade que a gente tem como empresa em 50 mil pessoas operando, mais os nossos clientes. Então, começou uma equação muito maluca de como é que a gente vai garantir saúde e segurança dessas pessoas. E depois, um segundo momento, como é que a gente vai garantir a nossa operação frente a tudo isso. Então, a gente começou a pensar em alguns pontos. Então, que operação a gente pode ter dentro das informações que a gente tinha naquele momento de prevenção? Então, a gente desenvolveu um programa interno que se chama Mac Protegidos. Tudo começa daí, na hora que a gente começa a pensar que tipo de EPI o funcionário precisa usar para melhor atender, para a sua própria segurança e segurança do cliente. Então, máscara, face shield, os preparativos ali de acrílico, as coberturas em plástico filme, luvas, enfim, propé, todas as coisas que a gente tinha. Um restaurante já tem, né, uma série de coisas, como, por exemplo, a redinha de cabelo e coisas assim. Então, a gente foi adicionando outras coisas e olhando um pouco, estudando essa segurança, né, teve um mergulho imenso da nossa área de saúde e segurança do trabalho, para ir descobrindo e ficando atualizado do que era mais importante ter. Como sistema McDonald's no mundo, a gente teve uma grande vantagem, que foi a gente tinha já colegas passando por isso em outros lugares e com outros estágios já mais adiantados. Então, a gente ouviu muito da equipe de China, a gente ouviu muito da equipe de Espanha, outros lugares da Europa. Então, quando essa onda foi chegando para o Brasil, a gente já tinha muita informação. E aí eu digo a gente, não só a gente Operação Brasil, mas a gente Operação América Latina como um todo. Então, a gente já tinha muita informação e foi conseguindo até padronizar algumas ações e alguns EPIs, alguns equipamentos para a nossa operação, seja no Brasil, seja na América Latina como um todo. Ô Mari, então, deixa eu até pegar um insight, desculpa até te cortar, mas deixa eu até pegar um insight dessa sua fala, que eu acho que isso acaba até representando um pouco do impacto de empresas como o McDonald's, mas realmente dessa antecipação de tendências. A gente via em muitos momentos, e a gente já teve aqui com o CFO do iFood falando sobre isso, e a gente já teve com outros convidados aqui no nosso podcast, empresas brasileiras que não estavam antecipando essas tendências, que não estavam olhando para isso com uma atenção, até se espelhando no Mac e em outros players realmente, para conseguir antecipar o que fazer realmente, como lidar com isso que era um desconhecido para todos. Isso acaba até demonstrando, e aí já até chamo o Júnior, né, para a conversa, o impacto de uma marca como o McDonald's, de uma empresa realmente global, com atuação aqui, que acaba não só trabalhando por si e pelos seus, mas acaba tendo impacto na sociedade como um todo, realmente, né? Exato. E isso é muito importante, porque é muito importante a gente conseguir trocar. Foi uma situação... É um desconhecido, ninguém sabia o que fazer, né?
Exato, não estava no mapa de risco de ninguém. Eu duvido. Em todas as empresas com as quais eu troquei e falei, até assim, tem casos de alguns surtos de doença, enfim, a gente viveu pandemias, por exemplo, HN1 há alguns anos atrás, tal. Mas nesta escala, isso não estava no business plan de ninguém. Na análise SWOT até está também, mas ninguém estava acreditando que era possível e ninguém se preparava para isso. Ela estava ali como uma possibilidade no fundo, né? E isso é bastante interessante, bastante particular desta crise especificamente, porque quando a gente fala sobre tentar antecipar tendências, a gente sempre busca diagnósticos ali de crises ou de situações semelhantes para trazer aprendizados, né? Ok, que situação que a gente traria agora? Né? Então, porque a gente passou recentemente, assim como a gente fala sobre olhando para o consumidor, então o impacto macroeconômico do consumidor, sim, a gente passou recentemente, até aqui vindo mais 2015, 2016, de crises econômicas, onde o consumidor foi altamente impactado e fez até movimentos de, por exemplo, trazer coisas para fora do lar, para dentro do lar, mas de coisas por razões completamente distintas dessa. Então, não tinha como a gente trazer grandes ensinamentos também provindo desse momento, né? Porque é uma movimentação totalmente diferente. É um impulsionamento, ainda que sejam, na prática, algumas movimentações semelhantes, são impulsionamentos, as razões por essa movimentação eram completamente distintas. Então, não tinha muito no que nos basearmos, né, para também levar recomendações, por exemplo, do que o consumidor poderia fazer nesse momento. Isso, e aí até já puxando isso de você, Mari, qual era, então, eu até acabei te cortando na metade, no momento em que você estava falando um pouco sobre isso, mas acho que até para te levar para essa fala, qual era a lição de casa que estava pronta no MEC Brasil, no MEC Mundo, enfim, qual era a lição de casa que estava pronta que conseguiu fazer com que vocês olhassem para isso de uma maneira diferente e enfrentassem isso aí de peito aberto? Então, eu acho que a primeira lição foi desenvolver e aprimorar o programa de proteção com os dados que a gente tinha naquele momento. Um outro ponto muito importante foi trazer, já que era um momento de total desconhecimento para a sociedade como um todo, e tinha muita insegurança e muito sofrimento, e um freio de mão ali puxado, de repente, para todo mundo. Então, também, assim, qual que é o papel de uma marca de impacto deste tamanho na sociedade e o que a gente pode fazer com ela? Então, a gente ali desenvolveu um programa que se chama MEC Obrigado, em que a gente destinou alimentação para quem precisava, colaborou. Foi o primeiro momento tinha um ponto muito forte de colaboração com a sociedade. Enquanto a gente não acomodava as peças, como é que a gente também podia atuar na sociedade e melhorar aquela situação que era difícil para todo mundo? Esse foi 2 pontos muito específicos. E aí, eu acho que, do ponto de vista de negócios, a gente já tinha desenhado a estratégia de 3Ds, que é o delivery, o drive e o digital. Então, isso já vinha com uma tendência, isso estava estruturado, mas vinha numa velocidade base e, de repente, ali se viu que a velocidade precisava acelerar em 1 segundo. Então, como a gente conseguia virar o canhão dessa estratégia e conseguir trazer soluções que talvez num outro tipo de jornada, num outro tempo, ela teria um tamanho, um período muito maior de desenvolvimento para fazer isso andar de forma muito mais rápida e muito mais acelerada, né? Enfim, porque não foi ali exatamente na pandemia que a gente começou o negócio de drive, não foi na pandemia que a gente começou o negócio de delivery, não foi na pandemia que a gente começou o negócio de digital. Mas tudo ali ganhou uma aceleração e uma velocidade entre fazer, desenvolver, testar, corrigir, melhorar, diário. Porque a gente começou a entender também aí o quanto aquele consumidor foi mudando, né? Porque o consumidor sempre teve com a gente um relacionamento de ir ao Mac. Ir ao Mac é uma experiência. Tem um espaço, tem um mobiliário, tem o playground para as crianças, tem o estacionamento, é um passeio, tem tanta coisa ali embarcada nessa experiência. Não é só um lanche, é um momento, tem tanta coisa. É um comfort food, é um comfort place também, né? Por muito tempo foi assim.
Exato, e você tem uma referência brutal, aquilo é muito forte. Então você sabe onde você vai sentar, você sabe o que vai ter, como vai ser, qual que é o seu momento legal, como você prepara, se você gosta mais de sentar na cadeira solta, se você gosta mais de sentar no sofazinho, enfim, você vai ali desenhando a sua experiência. Só que ali naquele momento esse consumidor mudou, esse consumidor estava com medo, esse consumidor estava inseguro. O consumidor, ele queria um amigo, ele queria alguém com quem ele pudesse confiar, em quem ele pudesse trocar. E como é que a gente ia atendê-lo e como é que a gente ia chegar? Então, assim, a gente começou, durante a pandemia, a pensar várias formas de como a gente estabelece esse diálogo ainda melhor. Não sei se vocês sabem, mas o MEC é uma empresa super da pesquisa. Super da pesquisa. A gente faz um número brutal, que chega assim, a coisa de milhares e milhares de pesquisa a ano. E aí, naquele momento, a gente já começou... fico muito feliz em ouvir isso. É verdade. E a gente tem aqui o que a gente chama internamente, que é um processo muito intenso de escuta ativa. Foi isso que fez fazer a marca McDonald's no Brasil, virar Mac, mudar as fachadas, ter toda essa aproximação, que são as Macices, e tudo isso veio da escuta desse cliente. E aí, no momento de pandemia, essa escuta se tornou ainda mais atenta. Então, assim, o que esse cara precisa nesse momento? Ele precisa de um bom serviço de entrega, ele precisa também ter o tempo que ele pode sair da sua casa de carro e passar no drive e pegar. Como ele pode navegar melhor no nosso app, como a gente pode implementar aquilo, como a gente pode ter um processo de cuponagem ali no app, como é que a gente faz o CRM melhor desse cliente, identifica o que ele quer, tipo, o Júnior é um cara que gosta, por exemplo, de chicken. O que eu posso mandar para ele de vouchers de chicken desse universo, McChicken, McNuggets, enfim, qual é a opção que ele gosta mais e como é que a gente pode manter essa relação? Num período em que o mundo sofria de forma tão intensa, é uma hora da gente ficar lançando produtos? Ou é uma hora de um pouco mais de calma, trabalhar com um cardápio enxuto, com os grandes hits, o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem, e tentar achar as melhores soluções e os maiores confortos que a gente pode dar para as pessoas nesse momento? Então, foi aí que a gente começou a fazer algumas escolhas e começar a trazer soluções muito focadas no cliente, né? Então, assim, um exemplo que aconteceu durante a pandemia também. A gente tinha uma questão que a gente começou a identificar muitos pedidos dos clientes nas redes sociais por conta do sorvete e a casquinha, porque a casquinha é um hit do quiosque, do restaurante. Ela não nasceu para ser consumida em casa, né? Você também o consumo ali na hora é muito diferente. Exato, mas não tinha mais o consumo ali na hora. Então, o que a gente pode fazer para chegar desse jeito? Então, a gente desenvolveu uma forma de entregar o sorvete, entregar a casquinha, não montada, mas uma experiência que, assim, que a gente mesmo falava, a gente sabe que não será igual, mas a gente está fazendo o possível para te atender e matar a sua saudade. Então, a gente conseguir ir juntando elementos em que a gente consiga trazer o cliente a atender essa saudade. Porque, claro, a casquinha, ela tem um jogo, né? Todo mundo que trabalha aqui no Mac, a gente faz um treinamento. Eu vou dizer, fazer aquele sorvete não é fácil. Todos os meus ficaram muito feios. Muito feios. Porque precisa ter um jogo ali, ó, de pulso, que eu não tenho. Preciso treinar muito mais. Uma mobilidade ali, né? Que não é todo mundo que tem mesmo. Você faz o twist ali mesmo. E tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito, a experiência não é completa, eu diria para você. Exato. Mas, num momento de exceção, vamos trabalhar com exceção. E aí eu acho que a marca que conversa com o seu cliente também sabe jogar e falar, olha, eu sei que eu não vou te entregar a sua experiência da casquinha completa, mas eu te entrego o melhor possível nesse momento para você matar essa saudade. Então, que tipos de experiência a gente consegue ir levando para casa da pessoa de uma forma diferente e trazendo essa aceleração e essas melhorias, seja no serviço, seja na entrega, seja na experiência digital, e não perder a conexão. O grande ponto é não perder essa conexão.
Ô Mari, e aí essa conexão, esse pensamento no cliente, de uma forma ou de outra, apesar de a gente estar num cenário aí muito delicado, meio que turbinou ali a marca do McDonald's no coração das pessoas, né? Porque quem consumia e quem quer consumir a casquinha, e ela olha e fala, pelo menos eles estão tentando, então você tem ali um carinho especial. Você sente muito agradecimento pela marca, né? Putz, eles estão pensando em levar isso para perto de mim de algum jeito, né? E outro mérito que eu acho que deve ser destacado, assim, de vocês, é essa questão da aproximação com o público, né? E dessa conexão. E quando eu falo de aproximação com o público, até puxando aí para uma coisa que a gente queria falar, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é o case BBB, né? Eu acho que a festa do McDonald's foi a festa mais falada. Eu fiquei acordada assistindo a festa, morrendo de vontade de ter aquele pijama, porque todos os pijamas eram maravilhosos, e poder comer McDonald's em uma festa. Primeiro que festa já não podia ter, então já estava com saudade de festa. Agora, uma festa onde eu poderia ter música e comer McDonald's ainda, para mim, foi genial. E eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre os bastidores dessa ideia, porque eu sei que vocês tiveram um boom muito grande, né, em rede social, vocês até travaram o iFood, se eu não me engano, né, as pessoas, de tanto que elas pediram, acabou ali os produtos disponíveis, e eu queria que você contasse um pouquinho como funcionou, né, essa ideia aí nos bastidores, e como é essa relação, TV aberta, redes sociais, itens personalizados, aí queria que você contasse um pouquinho pra gente. Como eu fui falando, né, a gente foi tentando desenvolver todas essas frentes e olhando um pouco para esse consumidor e o que ele está, e como é que a marca pode estar mais presente ou não e tal, e veio a possibilidade de fazer esse patrocínio do Big Brother, que era o Big Brother 21, o Big dos Bigs e toda aquela história e tal, e aí a gente entrou nesse patrocínio. Então, foi uma forma de, talvez, intensificar ainda mais esse diálogo, de levar essa marca para cada vez mais perto das pessoas. A gente teve a nossa estreia no reality em 4 de fevereiro, numa prova do líder, que era muito baseada nas montagens de pedidos de drive-thru. Então, ali a gente já começou aquela conversa de forma muito intensa. E a gente usou o Mac ali para reforçar outros pontos, né? A gente lançou a Macbox ali também, trazendo mais ofertas, porque aí tudo começou a conversar com o momento em que a gente vivia. Assim como a galera do BBB, o consumidor também estava preso em casa, precisando se divertir com os amigos ou com aquele universo restrito, né, onde estavam, né, cada um com os seus confinados, suas famílias, as pessoas com quem eles dividiam a moradia e tal. Então, a gente começou a traçar um pouco esses paralelos. Então, é isso. O Mac é sempre um símbolo muito grande, né, do fim da balada. No fim da balada, a gente come um Mac e tal. Mas agora não tem a balada. Então, talvez você faça a sua balada em casa com o Mac. Então, aí a gente começou a traçar esses paralelos. A balada mudou, mas o Mac não, né? Ele continua no fim da balada de qualquer jeito. Exato. E aí, assim, então a ideia foi trazer o Mac para dentro do universo das pessoas. E isso nasceu nessa festa. Só que quando você pede o Mac na sua casa, você vai pedir, geralmente você vai estar vestido à vontade, com uma roupa confortável, assistindo algo que você gosta no seu sofá e tal. Então, a ideia foi fechar muito esse universo. Então, fazer essa festa do pijama, que era uma coisa que a gente já tinha identificado, que os consumidores estavam fazendo muito, porque era o que era possível naquele momento. Então, como você fica confortável, mas de um jeito legal em casa, pede a sua comida favorita, seu Mac chega ali, quentinho, pronto, e como é que isso interage com você e com os outros. E foi muito legal, porque, claro, a gente faz uma ação esperando um resultado positivo. Só que o resultado foi, tipo, incrível e arrasador, assim. Eu não tenho isso como um dado redondo, auditado e tal, mas a gente já ouviu de várias pessoas de mercado que foi o merchan mais intenso em Big Brother, foi a marca que melhor saiu e aproveitou essas oportunidades, que tem uma recorrência muito maior e tal. O que eu tenho aqui, naquela noite, a gente ficou nos 6 primeiros lugares do Trending Topics do Twitter, com todo esse universo de marca. As buscas pelo universo da marca McDonald's no Google aumentaram em 1000%.
Então é uma coisa muito maluca, porque, né, todo mundo está assistindo com a segunda tela ali junto, né, o celular, o computador e tal. Então, fazendo e interagindo com a marca, a gente acabou gerando muitas e muitas conversas sobre o universo da marca, o que a gente está fazendo, como é que a gente está atuando, o que nos levou, inclusive, na sequência, a lançar aqueles produtos e botar aquilo no mercado. Então, a gente teve a promoção dos pijamas, a gente teve ações casadas com isso, e depois algumas outras entradas, porque essa conversa ficou muito intensa e todo mundo queria fazer parte daquela festa, fazer a mesma festa do BBB na sua própria casa. Aí, se me permitem pontuar aqui, gente, estava aqui era exatamente isso que eu ia fazer, eu já ia te chamar para conversa. Opa, estava aqui encantada ouvindo a Mari falar, porque sempre quando ela menciona da necessidade do quanto o MEC é focado em escutar o consumidor, claro que isso me toca de forma diferente, né? Porque essa é a parte que me tange ali, escutar o consumidor e levar essas mensagens justamente para essas empresas do que o consumidor está falando. E para mim, o primeiro grande acerto, a parte um pouco do case do BBB, que para mim também é um case que eu vou até associar ao que eu vou dizer, é um insight para mim bastante parecido, mas a parte disso, resgatando uma das primeiras falas ali que a Mari mencionou, sobre antes de olhar para o negócio, olhar de forma coletiva para o que estava acontecendo na sociedade, de fato, olhar para as pessoas como pessoas e não antes de olhar como consumidores, para mim esse é o maior dos acertos, né? O maior dos acertos até derivado daquilo que a gente enxergava nas pesquisas. Quando a gente fala também, e aí trazendo do que eu citei anteriormente, de outras crises, quando a gente fala de outras crises e observa quais eram as principais preocupações dos brasileiros naquele momento e como isso foi evoluindo, a gente sempre observava qual era a minha principal preocupação: economia, né? A questão aqui do dinheiro, do rendimento na casa, a questão, muitas vezes, aparecia política também ali por um contexto, coisas assim. Pela primeira vez, ou pela uma das primeiras vezes, apareceu a saúde disparado. Então, basicamente, aquele consumidor estava nos dizendo que, antes de mais nada, antes de um impacto econômico, porque sim, ele estava sendo impactado, né, e tudo mais, ele estava com medo de morrer, ele estava com medo de ficar doente. Então, antes de se preocupar em consumir, ele precisava de alguém que se preocupasse ali com a saúde dele, até visto tudo que a gente estava vivendo, também de uma ausência de cuidados, né? Então, eu acho que a gente tem grandes cases de sucesso sobre isso, também cases de oportunismo sobre isso, né? Que daí evidenciou bastante quais eram esses cases de oportunismo sobre isso, porque, diferente de uma estratégia, quando o consumidor fala que está se preocupando com a economia, está se preocupando com o seu bolso, que talvez seja, vou oferecer ali um produto mais em conta para ele, um desconto, uma promoção, enfim, oferecer acesso para ele, não, ele estava dizendo aqui que a primeira preocupação dele era a saúde, antes de mais nada. Então, como que eu olho para isso, para depois sim olhar para o meu produto, para depois sim trazer este consumidor que não vai deixar de ser consumidor ou que não quer deixar de ser consumidor, porque o abandono de categorias, o abandono de mercado é a última escolha do consumidor, ele não quer abandonar aquilo, então depois como eu dou acesso olhando para esse primeiro momento. Eu acho que isso é o maior dos acertos. E por que eu falo sobre o próprio Big Brother também ser um case parecido com isso? Porque o Big Brother também se reinventou, né? Deixando de ser apenas um entretenimento nesse momento para ser uma utilidade pública, né? Então, como eu vou me aproveitar desse momento para ser uma utilidade pública? Claro, trouxeram ensinamentos do que eles viveram ali de surpresa em 2020, mas trouxeram ensinamentos muito pertinentes aqui em 2021, né? Não foi a primeira vez, por exemplo, que o Big Brother teve um caso de racismo, mas foi a primeira vez que eles decidiram declaradamente: vamos falar sobre racismo nesse momento. A gente vai abrir essa pauta e vamos falar sobre isso. Então, sim, se transformou também, muito mais do que num produto de entretenimento, num serviço de utilidade pública. Vamos ensinar nossos telespectadores, nesse caso, assim como o MEC, vamos abraçar os nossos consumidores como pessoas antes do que como consumidores. Para mim, isso é um baita ensinamento. E até, Júnior, mais uma vez, falando de episódios anteriores, já convidando todo mundo que está ouvindo para ouvir nossos episódios anteriores.
A gente falou muito sobre isso com a turma da Avon, também, que foi uma empresa que fez uma ação super forte no Big Brother. Essa ação acabou tendo até aquela questão da transfobia na época, né, sobre com tudo o que aconteceu ali. Mas o grande diferencial, tanto da Avon ali, quanto da própria Globo, foi levar isso para a mesa da família, para a discussão da mesa da família, né? E educar realmente quem estava ali conversando sobre isso, para começar a entender como foi com o caso do racismo, enfim, mostra ainda mais o poder desse canhão aí, que foi até o termo que a Mari usou, de virar esse foco para um impacto na sociedade, um impacto real na sociedade. Ô Mari, continuando aí para te puxar aí para o case, eu vou fazer uma pergunta, e a pergunta de R$1 milhão, e usando um termo que eu não gosto. Mas qual é o olhar do MEC para esse novo normal, então, para esse novo contexto? O novo normal é o termo que eu odeio, eu abomino, para ser sincero, mas assim, quais são os planos para o futuro? E agora, o que vai acontecer daqui para frente? Essa é a pergunta do milhão, né? Eu não faço a menor ideia. E aqui dentro, o que a gente olha com muita atenção para a gente permanecer sempre conversando e ouvindo as pessoas e entendendo esses momentos. Então, eu acho que o mais importante, talvez o que a gente mais olha agora, seja para as nossas pesquisas, para as nossas conversas e para as redes sociais, o que as pessoas estão falando ali e quais são essas vontades. Qual que é essa tendência de desejo e necessidade do consumidor, seja ele pessoa física, o consumidor único, seja o grupo como sociedade, enfim, porque é muito difícil dizer o que está acontecendo. Hoje eu tenho aqui, né, como eu falei no começo, a gente está presente em mais de 200 cidades. Eu tenho cidades com abertura de loja, 100% operação normalizada, ok? E tenho cidades que não ainda. Então, para cada lugar é uma realidade. Eu acho que talvez o grande segredo é que a gente tenha uma pesquisa e um olhar muito grande, massivo sobre dados, mas para a gente conseguir fazer uma personalização também massiva, sabe? Então, assim, cada CPF é um CPF. Então, hoje, talvez o consumidor que está aqui em São Paulo tem um comportamento de uma forma, atuando de uma forma em tais horários, com tais necessidades, com tais seguranças e tal. O consumidor que está no Rio está num outro momento. O consumidor que está em Uberlândia está em outro momento. Então, cada praça é uma praça e é uma forma. Então, como é que a gente, apesar de ter, teoricamente, um sistema padronizado, mas como eu não perco o bom dessa padronização, mas eu desço numa personalização para saber como eu chego no coração e na vontade deste cliente, sabe? Como eu consigo, seja por push de aplicativo, seja, às vezes, por conversa simples, no balcão, na hora que você está fazendo um pedido, sabe? Tem coisas que são simples e acontecem. E eu acho que olhar, eu não sei se eu também não gosto do termo novo normal, mas olhar para a nossa vida, eu acho que é prestar atenção no próximo. Então, isso vai desde a hora que a gente pensa como escritório, voltamos, não voltamos para a operação normal, fazemos um modelo híbrido, não fazemos, o que a gente deve fazer em cada momento, o que o nosso público quer e como ele trabalha melhor, de forma mais confortável e tal. Então, seja com o nosso público interno, seja com o nosso público externo. Qual é a forma de trabalhar? Para mim, talvez o grande passo do novo normal seja intensificar ainda mais as conversas. Continuar ouvindo cada vez mais o público mesmo, né? Exato. Ô, Júnior, eu quero voltar a pergunta para você também, mas eu queria adicionar até um ingrediente. Estava lendo muito sobre consumo de vingança nos últimos dias, que é assim, tudo que eu não consumi, tudo que eu não fiz enquanto estava precisando ficar em casa, tudo que eu não fiz enquanto a pandemia estava aí no auge, agora também eu quero sair fazendo. Então, a gente já vê aí festivais de música que vão acontecer, eu mesmo já estou pensando em tudo que eu vou fazer daqui em diante. Só é um reflexo de tendência de consumo para os próximos tempos também? Como as empresas podem surfar isso? Eu também já tenho minha listinha aqui.
Já estou prontíssimo. Bom, eu acho que a gente tem que pensar, claro que tem essa questão do anseio, né, do tempo que a gente ficou preso, né, que talvez ninguém previa esse tempo, né, então por isso foram acumulando-se vontades e tudo mais. Eu acho que isso é completamente normal, né, completamente ali verdadeiro, honesto das pessoas, mas eu acho que é impossível a gente dissociar o impacto econômico que a gente vai ter e vai seguir tendo por alguns, eu diria, anos aí, até a gente se recuperar. Né? Então, a gente sim teve um impacto econômico muito grande, que eu concordo que a prioridade ali era a saúde, mas agora a gente vai ter que olhar, e vai continuar sendo a saúde, porque a gente também não sabe o que vai acontecer neste âmbito daqui para frente, mas fato é que estamos em um cenário econômico bastante desvantajoso. Então, também temos que preparar as marcas, preparar as empresas para este momento, para continuar abraçando o consumidor nesse momento ambíguo, do anseio de voltar, do anseio de resgatar coisas que ele teve que abrir mão no passado e agora ele quer retomar, mas também num contexto econômico, no bolso do consumidor, bastante mais impactado do que ali ele entrou, né? Claro que a gente tem a mania ali de trazer e de evidenciar, talvez, cases de sucesso no sentido de pessoas que até tiveram mais sucesso na pandemia, de pessoas que passaram a ganhar mais dinheiro na pandemia, problema nenhum nisso, mas fato é que quando a gente olha para as pesquisas e até trazendo, baseado no que a Mari falou, a importância, acho que esse foi um dos ensinamentos também desse momento de pandemia, né? Que é sair do obscurantismo e cada vez a maior necessidade, claro que isso eu estou puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, inevitavelmente, mas a necessidade de olhar para informações, de nos basearmos sobre tudo, né? Inclusive sobre a saúde, nos basearmos em dados, nos basearmos em informações. E quando a gente olha para as informações, para a realidade, esses cases de sucesso são muito minoria. O que a gente tem hoje é, sim, uma maioria impactada, é uma maioria impactada economicamente, emocionalmente, psicologicamente, e vai ter um tempo de recuperação para isso. Então, é muito importante que, antes de pensar nesse, talvez, consumo de vingança ou nesse retorno massivo dos consumidores a consumir aquilo que eles já consumiam ou consumir ainda mais, abraçar esses consumidores para esse retorno e vou pegar na sua mão e vou voltar junto com você. Acho que isso é bastante importante. E acho que ter um respeito muito grande por cada passo que esse consumidor dá, né? Que, como o Júnior trouxe, é um consumidor que sofreu um impacto psicológico, emocional e econômico muito grande. Então, cada vez que ele toma a decisão de estar com você e consumir o seu produto, da ação aqui para trás, tem tantas coisas envolvidas que a gente precisa ter essa atenção e esse cuidado com esse cara o tempo todo. Então, que tipo de produto eu estou entregando? Como? Qual que é essa experiência? Porque vai ter o tanto desse consumo de vingança, mas eu acho que isso também criou um consumidor mais seletivo, que na hora que ele tomou aquela decisão, porque ele ficou tão retraído por tantas questões mais práticas e talvez mais complexas, mais emocionais, filosóficas até em alguns momentos, mas a hora que o cara decidiu colocar a mão na carteira e tomar uma decisão de consumir um bem, uma alimentação, uma coisa, qualquer decisão que seja, esse cara, ele merece um respeito e uma atenção brutal, assim, porque vivemos tempos ainda incertos, né? Então, assim, a gente já conseguiu avançar muito em informação sobre a questão pandêmica, em algumas retomadas até econômicas e tal, mas, assim, a gente ainda tem um caminho muito grande, então, este cara, né, este consumidor, ele está ainda tateando, e para cada decisão que ele toma, eu acredito muito que ele vai escolher quais são as marcas que seguirão com ele. Então, ele só vai levar junto consigo as marcas que lhe trouxerem algo, que lhe falarem ao coração, senão vai ficar pelo caminho. Então, essa escolha é muito importante, é importante estar do lado desse consumidor nesse momento, fazer com que ele esteja com você, né?
Perfeito. Isso é um fator bastante interessante e bastante exclusivo também desse momento, que a gente já observa isso olhando para as marcas, olhando para o consumo dos brasileiros, é algo muito exclusivo desse momento, dessa crise especificamente, porque é o que a gente viu, e novamente trazendo os ensinamentos que a gente vê em outra crise, que isso é inevitável. O que a gente via ali no consumidor de 2015 e 2016, o consumidor experimentando e trocando de marca muito, até para poder balancear ali o seu bolso, né? Então, indo sim para marcas mais baratas, tendo que abandonar marcas mais premium, e isso fazendo ele experimentar várias outras marcas. O que a gente vê agora no consumo, e principalmente talvez neste momento que talvez a gente esteja vivendo já de, se Deus quiser, uma saída desse momento horroroso. O consumidor sendo mais fiel às marcas que ele escolheu, né? Isso é um fator bastante interessante, um fator bastante novo para o momento de crise. Então, ao invés de fazer várias escolhas, ao invés de trocar muitas marcas, não, eu vou me apegar a essa marca. Então, a gente vê um consumidor mais apegado, talvez um consumidor trazendo justamente aqueles fatores mais emocionais de marca. Claro que tem um consumidor mais vulnerável também, né? Então, aquele fator econômico de um consumidor mais vulnerável, que assim como a Mari trouxe, qualquer escolha dele pesa mais, também no bolso, né? Então, qualquer escolha, se ele vai escolher uma marca mais cara, se ele se arrepender, vai pesar muito mais para ele, porque talvez ele não possa mais consumir mês que vem, porque ele fez uma escolha aqui neste mês. Mas também tem um aspecto desse peso da escolha emocional, talvez a marca ali que esteve com ele no momento pior é a marca que ele vai fidelizar, que ele vai trazer para um momento melhor também, para um momento de recuperação. Então, também já é um fenômeno bastante diferente do que a gente encontrou em outras crises. Então, nesse sentido, né, a gente pega aqui algumas ações, porque a gente fez uma ação brutal, que foi essa conversa, essa agitação de Big Brother, aquela mobilização e tal. Aí acaba o Big Brother. Eu preciso manter esse relacionamento. Então, aqui a gente teve resultados incríveis. Como eu falei, a gente teve Trending Topics no Twitter, a gente aumentou em vendas 80% de uma semana para outra, no domingo, após a festa, enfim. Então, você teve um impacto de vendas e relacionamento desse consumidor com a marca muito grande. Mas na hora que acaba o Big Brother, como a gente mantém essa conversa? Então, a gente foi traçando algumas outras ações, que eu não sei o quanto vocês acompanharam, mas é uma esteira de continuidade nessa conversa. Logo depois, maio, mais ou menos, a gente fez a parceria com o BTS, de K-pop. Então, a gente trouxe esse grupo que é um fenômeno brutal, que abre, de novo, uma outra janela de conversa, tal, que é muito importante, com o qual a gente teve uma interação muito grande a partir de um produto nosso, que eram os Chicken McNuggets, e os molhos diferentes, que eram os molhos escolhidos pelos caras do BTS, com um filme específico e tal. De novo, a gente gera esse envolvimento e essa conversa. A gente fez uma ação muito específica com o molho taste, que vai um pouco na linha do que eu falei da história da casquinha, né? Então, como você leva um molho do Mac para sua casa? Você não vai montar um sanduíche igual ao do Mac, mas você pode fazer o seu em casa. Você pode pôr no seu sanduíche, você pode pôr na sua salada, pôr na sua carne, você pode usá-lo do jeito que você preferir, para você não esquecer isso. Então, assim, são essas ações spot de manter esse relacionamento e essa mão dada com esse consumidor. Como a gente fez o lançamento da piscininha do cheddar, que também foi um sucesso. Então, onde você quer colocar o cheddar, né, que você gosta mais, que é um hit também de McDonald's, então todo mundo ama o cheddar, tal. Então a gente fez isso. Agora a gente fez esse lançamento que está rodando dos chickens especiais, não sei se vocês viram, a gente tem uma série nova de McChickens. Então, também, assim, e aí entra, como o Júnior estava falando, assim, né? Como é que eu dou um pouco mais para esse cara que está comigo? Tanto no taste, quanto agora no chicken, se você está cadastrado no app, então aí volta naquela conversa do digital, quanto a gente foi melhorando o digital. Se você é fiel, se você está com a marca está com você e tal, então
você recebeu antes o texto, você pode fazer uma reserva, você recebeu o voucher do chicken antes. Então, você vai estabelecendo essa relação o tempo inteiro com o consumidor. Então, eu tenho um lançamento grande, um lançamento de massa, mas que eu consigo personalizar e levar com quem está conversando comigo mais o tempo inteiro. Então, a gente vai estabelecendo essa relação e essa proximidade o tempo todo. Legal. E aí, Mari, agora, hora da verdade. Passando aqui para um outro bloco do nosso podcast, você já falou aí de ações incríveis, e que eu acho que quem está escutando a gente aqui já entendeu e já ficou muito claro como o MEC conseguiu fazer essa virada, como o MEC está aí no coração dos brasileiros, BBB e essas outras ações que você estava comentando do BTS, que trouxe um retorno muito bacana para vocês. Teve também a aceleração digital que vocês fizeram, que você falou aí dos 3Ds, que foi numa velocidade absurda, mas a gente sabe que, né, no meio de uma crise não tem como tudo ser tão lindo assim. Então, chegou esse momento que a gente fala aqui no podcast, que a gente chama o molejo para a roda, para a gente falar sobre o que não era amor, o que era cilada. E aí, agora, isso que a gente vai fazer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que não foi amor, mas acabou sendo uma cilada, ou que não deu tão certo quanto vocês esperavam. Conta aí um pouquinho para a gente. Agora é a hora da verdade, abrir a cozinha e contar aí para a gente. Olha, eu acho que todo dia tem alguma coisa que não dá certo, né? Claro, é muito mais fácil a gente sentar e falar, nossa, tudo funciona e tal. Eu acho que a gente ainda está muito longe dessa perfeição. O sistema McDonald's se fez no mundo um pouco dentro daquela padronização e da perfeição, né? Tem a clássica pergunta do fritas acompanha, tal. Então, foi um sistema que se formatou nessa precisão. Só que, com o tempo, isso é muito antes de pandemia, pré-pandemia, tem pelo menos uns 5, 6 anos, pelo menos, a gente desenvolveu, principalmente aqui no Brasil, uma frente chamada cultura de serviço. Tira um pouco dessa padronização e dessa coisa que talvez tenha um olhar tão mecânico e dá para cada um, seja para cada atendente, para cada pessoa que está nessa linha de frente, a individualidade da forma de atender, da forma como encantar o cliente, qual é o seu papel ali. Claro, a gente faz tudo isso para dar sempre super certo, mas às vezes não dá. Então, eu tenho certeza que eu posso falar coisas incríveis aqui e que depois, quem estiver ouvindo nos comentários vai postar aqui. Eu fiz um pedido no delivery e aí não chegou. Eu fiz um pedido no Drive e eu pedi, sei lá, Coca e veio suco. Eu pedi cheddar e veio McChicken. Enfim, os erros, eles vão acontecer e eles acontecem. E eu acho que esse é o grande ponto, a gente conseguir identificar onde a gente tem falhas. Eu acho que, assim, a hora que você vai colocando, principalmente na velocidade que a gente foi incitado a colocar as coisas no ar, então, assim, algumas coisas deram errado, sim. A gente, claro, teve muito erro de sistema. Às vezes você acha que aquilo vai vender 10, vende 200, e o que você acha que vai vender 200, vende 2. Então, como você maneja isso? O grande mérito, e aí, para mim, seja uma marca imensa como o Mac, ou seja um negócio pequeno que está começando, é a velocidade que você consegue perceber onde está essa falha e conseguir fazer a virada rápido. Então, assim, eu falo muito aqui para a gente que a gente tem alguns pontos sensíveis, principalmente na questão de delivery e tal. Dentro do nosso universo de atender 2 milhões de clientes por dia, claro, é uma fatia mínima, só que esse mínimo é uma pessoa que estava com fome, que queria receber o seu pedido, estava com detrator, né, Mari? O poder de um detrator no meio de 2 milhões de promotores aí. Então, assim, eu acho que a gente vai melhorando a cada dia nisso, assim. Então, eu acho que tem questões de sistema que a gente vai melhorando. E a hora que você olha para uma escala brutal como a de McDonald's, rolloutar uma coisa não é para 1, é para 2 milhões, sabe? Então, como é que a gente faz isso e como é que a gente consegue congregar tudo isso embaixo do mesmo guarda-chuva? E, por outro lado, a gente também tem coisas incríveis. Então, a hora que a gente sai desse padrão tão duro e ganha essa liberdade, a gente tem ações que são maravilhosas.
Outro dia, por exemplo, a gente teve um caso que foi lindo, de um pai com uma filha que estava se recuperando de um tratamento de leucemia, que foi um vídeo que viralizou nas redes sociais, que era um vídeo lindo, que o pai agradecendo, porque ele foi, depois de uma sessão de químio, a filha quis comer um Mac, ele levou a filha no Mac, e a atendente, por vontade própria, por sensibilidade do momento, fez um pacote especial, escreveu no saco, fez um desenho, colocou um brinde a mais, tal, e fez daquela experiência daquela criança uma coisa espetacular. Então, assim, os erros vão acontecer? Vão, mas os acertos são tão mais importantes, e tão mais intensos, e tão mais fortes. E o que eu acho, assim, não é que a gente, como eu falei, não é que a gente não tenha erros, a gente tem erros todos os dias, mas a gente tem uma equipe muito, mas muito, absurdamente disposta a corrigi-los, e a fazer diferente, e amanhã fazer melhor, e assim sucessivamente. Sensacional. E o quanto é importante, né, o culto ao erro mesmo, né, não é nem o culto ao erro, mas o culto a aprender rápido, né, Mari? Eu acho que isso, e daí deriva ter uma equipe boa que aprende com cada erro. Ô, Júnior, quero jogar uma casca de banana no meio do seu caminho aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa aqui. Já que a gente está falando de cilada, me conta uma coisa. Em algum momento, é cilada ouvir demais o cliente, ouvir demais para quem está ali dando opinião sobre o seu trabalho, enfim, quem está ali pedindo alguma coisa para sua empresa? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que não é um problema e não é uma cilada ouvir demais. Eu acredito que é uma cilada você ficar só ouvindo, ou ficar por muito tempo ouvindo. Né? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Você pode continuar ouvindo, pode inclusive ouvir que você não está seguindo pelo rumo correto, né? Porque isso você tem que ter uma robustez de informação também para você saber se você está indo pelo rumo correto ou não. Não é justamente só aquele detrator que apareceu ali, 1 ou 2, que vai te dizer que aquilo é errado, mas você não se mexer. Eu fiquei muito pensando nisso quando a Mari falou, e eu, como também aí como consultor, né, das empresas pelo lado do consumo, falando semanalmente aí com dezenas de empresas de vários setores. Sim, tiveram empresas, e para mim essa foi a maior cilada, tiveram empresas que ficaram apenas ouvindo e não se mexeram, ou que entenderam o se mexer nesse momento apenas como, vou vender no e-commerce. Cara, você não entendeu nada. Dá aquela vontadinha de falar... Você não soube ler o que o mercado estava falando. Acho que a questão é essa aí, inclusive, né? A gente viu a Mari trazendo uma série de ações, porque a leitura de mercado do McDonald's foi muito boa e ela derivou de ações muito boas, né? Exato. E talvez esse medo de errar, ficar ouvindo, e esse medo de errar, travar, e a gente está falando de grandes companhias, né? Não está falando de empresa pequena, está falando de grandes companhias que ficaram só ouvindo e por medo de errar, não se mexeram. Para mim, essa foi a maior cilada. Porque eu acho que o momento, cara, só de pensar nas nossas ações, a gente errou muito, né, durante esse momento. Quem que não esqueceu de usar máscara em algum momento? Esqueceu de lavar a mão, sabe? Abaixou a máscara para responder alguém, né? Aquelas coisas. E muita coisa que a gente imaginava como verdade naquele momento, né, Júnior? Então, a superfície, que até então a gente achava que estava na superfície, então a gente tinha que ficar higienizando muito, ou algo do gênero, que a gente foi descobrindo depois, né? Mas é realmente você ter essa coragem mesmo, né? De assumir uma vulnerabilidade, assumir que você pode sim errar e não deixar de inovar por causa disso, né? Exato. Daí deriva a diferença, né? De escutar o consumidor e, de fato, estar ouvindo o que ele está falando. Mas é o que tem muitas companhias que fazem, né? Estão ali, escutando quando eu digo, recebendo inúmeras informações e não sabem trabalhar com aquelas informações. Não estão, de fato, trabalhando, agindo sobre aquelas informações. E o meu trabalho, assim como o trabalho de qualquer analista de pesquisa, especialista em consumidor, não é só ficar reportando as informações. Sim, a gente quer ajudar, também pegar na mão aí dos nossos clientes e ajudar a agir, ajudar a sair desse momento. Então, acho que para mim a maior cilada foi assistir algumas grandes empresas, algumas grandes marcas
não se mexerem ou não entenderem o que o consumidor estava falando ali. Gente, quero muito agradecer a presença de vocês dois, tanto o Júnior quanto o Mari. Acho que foi de longe aí nos episódios em que eu mais fiz anotações, em que eu mais peguei insights mesmo. Foi uma conversa deliciosa. E Mari, a gente costuma falar que é para o pessoal acompanhar a conversa com um café, com alguma... Pode ser um Mac café, mas eu até acho que eu diria para acompanhar essa conversa com um Big Mac e uma fritas dessa vez, né? Acho que vale a pena. Baita case, hein, Isa? Nossa, hoje realmente, até falei, acho que estou com páginas e páginas escritas aqui com muito insight, muita dica boa sobre não só ouvir, obviamente, o cliente, não só ter apego aí nos dados, mas também agir a partir disso, né? Exato, e assim, fiquei tão inspirada que hoje já vou aí pedir meu cheddar, né, no meu caso, meu preferido, com uma batatinha média aí pra eu olhar e refletir sobre o case de novo, né, vai ser bom aqui pegar esses ensinamentos de novo, muito importante. Cada um com a sua Mac-Cis, como bem disse a Mari. Gente, reforçando para vocês, então, nosso podcast está sempre por aqui, às terças com o episódio principal e às quintas com o episódio bônus. Não se esqueçam de dar um follow aqui no agregador de vocês, no nosso podcast, para que vocês possam acompanhar todos os episódios, para vocês receberem uma notificação sempre que dropar, que chegar um case novo aí, um case para chamar de seu. E óbvio, compartilhem esses cases aí com quem vocês acham que vale a pena, com o pessoal que vale a pena ouvir um pouco mais sobre os cases que a gente está explorando aqui no podcast da Ancham. Vocês conseguem conferir muito mais sobre a Câmara no ancham.com.br. Lá vocês encontram todo o universo da Câmara Americana e como a gente está atuando pelo ecossistema brasileiro já há mais de 100 anos. É isso. E além dos nossos conteúdos, é lá no nosso site também que você consegue se tornar também uma associada à Ancham. E a gente também te convida a seguir a gente nas redes sociais. É só buscar por Ancham Brasil em todas elas. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. E vocês também que nos ouviram até aqui, a gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer novos cases também, então qualquer sugestão, comentário, reclamações, pode mandar lá em podcast@anchambrasil.com.br. Esse episódio foi idealizado pela Ancham Brasil, com Guilherme Domingues e Rafael Clemente na edição e captação, Camila Zarzur, Herbert Barlow, Nicole Dias, Victoria Ferrari, Vinícius Roque na produção. Eu sou a Isabela Câmara. Eu sou Stefano Venturato. E a gente se encontra no próximo case. Ai, é a parte que eu mais odeio do podcast, gravar essa parte, gente. Olha que já tá gravando, o Gui vai usar. Hein? Ai, lógico, né? Quando não? Vai. Coragem, Stefano. Vamos.